a segurança pública ela tem muito menos a ver com crime e mais a ver com a ideia de confiança. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da taxa de homicídio, qual que é o grande problema da taxa de homicídio no Brasil hoje? Os homicídios, como eu comentei com vocês, eles, em geral, ocorrem por guerra de tráfico, né? Então, é bandido batendo bandido. Isso acaba não gerando muita questão relacionada a essa ideia de medo da sociedade, né? Então, morreu, mas quem era? Era o traficante. E quem matou? Um outro traficante. Então, beleza, né? Vida que segue, né? Eu, por exemplo, eu cresci numa comunidade aqui onde resido, e eu via, né, na minha rua, direto tinha gente morta e eram todos traficantes. Mas isso, assim, é claro que isso impacta, obviamente, né? Mas, assim, não é algo que gera tanta ideia de insegurança, assim, né? Por quê? Porque o que mais impacta o cidadão de bem, por exemplo, né? Os crimes patrimoniais. Então, você não poder andar de ônibus com segurança, você não poder falar no celular, você não poder sair à rua, né? É isso que impacta mais. Então, eu particularmente, e aqui é a minha visão, no Brasil, eu tenho muito problema de nós utilizarmos o número de homicídios para falar de segurança, para falar de sensação de segurança. Por quê? Porque como é traficante matando traficante, né? Isso não gera muita instabilidade social. O que gera mais estabilidade é: caraca, você viu que fulano foi assaltada no ônibus ontem? Olha, nossa, nossa, eu não consigo andar, eu não consigo. Isso acaba gerando mais temor e desconfiança social do que o próprio homicídio. Por isso que eu até, acho que eu nem lembro mais se eu comentei com vocês. Por isso que existe a ideia da normose, né? Que é você acabar aceitando essas questões como naturais, né? Então, por isso que a segurança pública ela tem menos a ver com a ideia de crime e mais a ver com a ideia de confiança, né? Então, por exemplo, quando você vai conversar com alguém que vai para a Europa, por exemplo, inclusive tem, deixa eu ver se para mostrar para vocês, foi feita uma pesquisa, né, o ano passado lá em Portugal, e aí quando a gente fala na ideia de sensação de segurança, olha só, olha a pergunta que foi feita para os lisboetas, né? Galera que mora em Lisboa. Sentimento de segurança na cidade e na zona onde reside. Mais de 80% da população se sente segura, né? E isso é representado justamente pela questão de você poder sair, de poder andar, de poder ter uma vida normal, né? Sem se preocupar em ser assaltado, em levar um tiro, que não é o que acontece no Brasil, né? A gente tem medo de sair. Não, eu, particularmente, eu não vou à padaria desarmado, né? Então, e aí, por que a gente está falando que não tem muito a ver com crime, mais a ver com confiança e ausência de medo? Eu, particularmente, eu fui assaltado já 3 vezes, mas eu era não era da segurança pública, então eu não tinha muito como, eu estava na faculdade ainda. E aí eu fui assaltado. Depois eu nunca mais fui assaltado. E eu, particularmente, não vejo assim assaltos no serviço, sim, mas assim, no meu dia a dia que mas eu não consigo ir na padaria se eu for armado. Eu não consigo ir lanchar se eu não estiver armado, né? Então, por isso que tem muito menos a ver com crime, mais a ver com essa ideia de confiança, né? Que a doutrina nos fala. Então, perceba, a segurança pública ela acaba atuando com essa ideia de estabilização, que é o que a gente não vê muito, né? Então, a gente precisa, né, buscar na segurança pública essa capacidade de estabilizar as merdas que estão acontecendo, né? E lembrando que segurança pública, como nós falamos no início da aula,
não é única e exclusivamente a gente focar somente na ideia da polícia, né? Porque senão você entrega para a polícia uma carga para ela resolver que não é para ela resolver, né? Não tem como ela resolver tudo, mesmo porque não é função dela resolver tudo. E aí, lembra que eu comentei com vocês no início da aula? Falei, quando a gente falar de ordem pública, nós vamos voltar para discutir o que é ordem pública. E aí nós temos uma outra questão agora, né? Então, nós vimos o conceito de segurança pública, não, né? 3 conceitos de segurança pública. E agora nós vamos ver o conceito de ordem pública, que também a galera adora falar sem saber. O que é o conceito de ordem pública? Ordem pública é como se fosse espécie, desculpa, como se fosse gênero. Gênero. Ou seja, dentro de um universo, isso aqui tudo seria ordem pública. E dentro da ordem pública, nós temos algumas espécies. Dentro da ordem pública, nós temos algumas espécies. Essas espécies, dentro dela, uma delas é a segurança. Uma delas é a segurança. Mas nós não temos só isso. Nós temos a segurança, nós temos a tranquilidade, nós temos a ideia de ordem moral, nós temos a ideia de ordem estética, nós temos a ideia de ordem política, nós temos a ideia de ordem econômica, porque tudo isso impacta na ordem pública. Então, se você tem, por exemplo, uma localidade em que você não tem ali uma ordem política, é um caos politicamente, e aqui eu não estou falando de questões de partido, não, estou falando de problema político, de estrutura política. Você possivelmente vai ter uma desordem ali, né? Uma desordem pública. Se você tem um problema econômico, a mesma coisa, você vai ter uma desordem pública. Quando você tem também um problema moral, ou seja, você está numa região em que as pessoas elas não entendem o que é ético, o que é moral, elas não se respeitam, a gente tem um problema de ordem pública. E, obviamente, o que todo mundo gosta de achar que ordem pública é somente a ideia de segurança e tranquilidade, que também faz parte da ordem pública, mas não só. Né? A ordem pública, por isso que eu falei com vocês, né? A ordem pública não é um serviço só de polícia. Então, você precisa, por exemplo, para falar de segurança pública, você precisa que tenha, né, uma boa iluminação, que, por exemplo, a praça esteja devidamente cuidada, os espaços estejam devidamente cuidados, que você tenha ali a população com perspectivas financeiras, com perspectivas econômicas, que existe uma estabilidade política, que exista ali uma estabilidade moral, e isso vai gerar segurança, isso vai gerar tranquilidade também. É claro que também nós temos a própria atuação da polícia, né? Então, nós temos aí essa união de questões. Então, a ordem pública, ela não é única e exclusivamente a ideia de segurança. Segurança é um dos elementos da ordem pública. Tranquilidade é um outro elemento da ordem pública. Ordem moral, um outro elemento da ordem pública. Ordem estética, um outro elemento da ordem pública. Ordem política, um outro elemento da ordem pública. Ordem econômica, um outro elemento da ordem pública. Por isso que colocar a culpa só na polícia é um absurdo. Um absurdo. Como é que a polícia vai resolver esses outros problemas que não são dela? Né? São problemas dos governantes, são problemas da própria comunidade, né? Sérgio, a ordem sanitária, ela tá ligada com a ordem estética aqui, tá? Mas a ordem sanitária faz parte também, tá? Muito bem lembrado. A ordem sanitária, só que nessa definição aqui do Jorge, a ordem estética, ela tá ligada com um subgrupo da ordem, desculpa, a ordem sanitária tá ligada como um subgrupo da ordem estética. Mas tem gente que coloca a ordem sanitária
como se fosse um grupo principal, né? Igual segurança, tranquilidade, política, tá muito bem lembrado, Sérgio.